Gente, vocês viram o diretor-chefe do ChatGPT, o Sam Altman, falando sobre trabalho remoto? Mais uma vez, alguém falando sobre trabalho remoto, falando que não funciona, que foi um grande erro da indústria, da tecnologia, o trabalho remoto. E que isso tem que ser revertido, as pessoas têm que trabalhar de tal hora a tal hora, uma hora para o almoço, tal hora a tal hora. Gente, sinceramente, eu acho que essa é uma discussão tão superada que eu acho ainda surpreendente quando alguém aparece, sabe, falando sobre isso. Normalmente é um expoente, CEO de uma empresa, né, que quer dominar ou qualquer coisa parecida, sinceramente. Porque quando eu ouço esses argumentos, eu tenho duas hipóteses. A primeira é, bom, a pessoa está falhando em alguma coisa do trabalho remoto, porque é uma outra forma de trabalhar, não é? Não é esse modelo tradicional, estabelecido, historicamente conhecido, que tem aí dezenas, né, de anos, décadas, para chegar nesse modelo que a gente conhecia. Ou alguém está falhando em boas práticas, o que é normal, compreensível, já que é uma coisa nova. Eu penso dessa forma porque eu quero pensar que as pessoas têm boas intenções, né? Não quero pensar que elas querem manipular e controlar. Mas, sinceramente, soa como algo que tem alguma coisa por trás que a gente não consegue entender porque não é embasado na realidade, né? A gente não consegue sabe, entender essas colocações, porque elas não têm paralelo no que está acontecendo. E o que está acontecendo é que tem milhares de pessoas trabalhando remotamente, né, de forma independente, às vezes, freelancers, e essas pessoas não querem voltar para o modelo tradicional de agência. Fato. Né? Existe uma mudança acontecendo que, na minha opinião, é muito bem-vinda. Eu adoro mudanças, disrupções, novas formas de fazer as coisas, sabe, estabelecidas. Eu adoro isso. Enfim, o trabalho remoto é isso. É uma disrupção. Pelo menos foi no começo, né? Hoje em dia está muito bem estabelecido. Muitas pessoas trabalham remotamente. Não tem como, sabe, as pessoas ainda falarem que não dá certo, sinceramente. Só se a pessoa tiver mal informada ou mal intencionada, das duas, uma. Então, deixa eu explicar uma coisa. Eu trabalho remotamente desde a década de 90, na verdade. Eu estava refletindo sobre isso. Sabe, então, quando eu comecei o meu trabalho freelancer, que eu conversava com os clientes, eu trabalhava remotamente, que eu voltava lá para o meu quarto para fazer o que as pessoas queriam, e depois marcava reuniões para apresentar. Já existia uma forma de trabalhar remotamente, sabe? E depois, claro, eu encontrei empresas e agências que encararam o trabalho remoto de uma forma mais oficial e institucionalizada, né? Porque elas acreditavam no modelo e faziam acontecer. Isso é muito importante, querer fazer com que aquilo aconteça. E venho trabalhando remotamente há vários anos, né? Nos últimos anos, vocês que me acompanham sabem, eu trabalho numa empresa norte-americana que é especializada em montar times para empresas do mundo inteiro de forma remota, né? Com designers e diversas áreas, na verdade, desenvolvimento, área de finanças, project managers, e essas pessoas estão espalhadas no mundo inteiro. Mas falando de mim, né, do que eu faço, eu tenho contato com designers do mundo inteiro, de todos os continentes, trabalhando remotamente, fazendo isso acontecer todos os dias. E mais, assim, eles não querem voltar para o modelo tradicional de trabalho. Porque para eles não faz mais sentido trabalhar, sabe, chegar de manhã num lugar fixo, você na verdade está vinculado a um espaço, né, uma mesa que está num prédio, numa cidade, num determinado lugar do mundo, e você ter que articular sua vida inteira em função naquele metro quadrado que você vai estar lá boa parte do seu dia, da manhã até a hora que liberam você para almoçar, até a hora que mandam que você volte para trabalhar, até a hora que você é autorizado a ir para casa, né? E nesse meio tempo, se você quiser ir para o médico, você pode, mas você precisa, sabe, comunicar e explicar sabe, e toda essa burocracia que não faz o menor sentido. As pessoas estão trabalhando de forma síncrona, responsáveis, entregando resultados incríveis e isso acontece a todo instante. Então, não dá para entender isso no sentido assim da realidade, né? Esse é o primeiro fato. Agora,
existem boas práticas. Para que o trabalho remoto aconteça, é preciso fazer com que ele aconteça. E a comunicação é um aspecto fundamental dessa construção. A comunicação, quando eu falo, é você se comunicar de uma forma clara, sucinta, sabe, sintética, objetiva. Essa é uma qualidade, na verdade, que serve para todo tipo de relação profissional, mas no trabalho remoto ela é vital, né? Outro aspecto, outro componente dessa comunicação é a organização. Tudo precisa ser muito estruturado, tudo precisa ser visível, tudo precisa ser lido e encontrável, né, por outras pessoas. Porque a gente trabalha de forma assíncrona muitas vezes. Uma pessoa está num outro fuso horário, e aí existe uma outra parte dessa conversa toda que eu acho muito legal, que é você passar a respeitar o tempo do outro. Sabe? Você não espera que a outra pessoa responda para você imediatamente. Essa também é uma característica que eu acho muito legal no mundo, digamos, físico, né? Você trabalhar presencialmente, você respeitar o outro, sabe? O momento do outro, você não interromper alguém. No trabalho remoto, isso fica muito mais necessário porque as pessoas estão trabalhando, às vezes, como eu falei, eu estou pela manhã, o meu colega já está indo para a cama dormir. Então não faz sentido que eu espere que aquela pessoa esteja à minha disposição. Então a gente trabalha de forma síncrona, organizada e estruturada para que isso torne-se realidade. É claro que existem outras instâncias do trabalho remoto que precisam ser construídas na cabeça de quem vai trabalhar remotamente, desse time remoto, né? Mas isso aprende na prática. Gente, a gente fala muito, né, sobre as coisas e falta fazer, sabe, sinceramente. Porque se você trabalha remotamente, você vai ver o que é o trabalho remoto e vai fazer acontecer na prática. Sabe, não é teorias, não são teorias nem em formas vagas, é você meter a mão na massa e fazer acontecer. E querer que aquilo aconteça, querer que aquilo funcione de uma forma robusta, sabe, profissional, para pessoas e empresas que estão no mundo inteiro. Para o lado profissional, obviamente, isso abre uma fronteira. Na verdade, assim, não existem fronteiras, né? Você dissolve fronteiras. Porque você pode estar morando, como eu, no Nordeste do Brasil, e eu faço sempre questão de falar isso, gente, assim, nas minhas reuniões com os clientes que estão em São Francisco, na Alemanha, na Austrália, em qualquer outro lugar, quando eu me apresento, eu falo: Oi, eu sou Andrei e eu moro no Nordeste do Brasil. Eu acho isso sensacional, é tão valioso para mim, pelo menos, sabe? Eu poder falar que eu estou aqui nesse espaço, vivendo nesse lugar que eu escolhi para viver, mas eu acesso outros lugares. E eu me entendo como sendo alguém que tem um valor por causa disso também, sabe? Porque eu tenho uma perspectiva, uma abordagem, uma vivência que é diferente da outra pessoa. E que legal que outra pessoa tem uma vivência diferente. Eu quero muito entender, sabe? Que vivência é essa? Essa é uma coisa paralela, assim, mas eu acho isso tão lindo, tão valioso para o design, sabe? Essa visão diversa das coisas, sabe? Uma visão diferente, onde eu posso aprender do outro. Isso é design, sabe? Então, para nossa profissão, design, trabalhar remotamente, para mim, faz todo sentido. Então, mais uma vez, quando eu vejo alguém como Sam Altman falando que não funciona, quando eu vejo um Elon Musk falando que não funciona, eu quero entender o que é que está por trás. Porque essas pessoas são extremamente inteligentes, eu tenho certeza disso, né? Elas sabem que fazendo a coisa como tem que ser, acontece. Então, qual é a real? O que é controle? O que é? O que é? Eu quero entender. Vocês sabem? Vocês fazem alguma ideia? Vamos conversar sobre isso? Porque, sabe, embasado na realidade, esse comentário não está. Não faz sentido. Não faz sentido. E por isso a gente não consegue entender. Por isso, é por isso que a gente fica. Tá, tá, peraí, deixa eu tentar entender. Não, mas não faz sentido. Não faz sentido porque não faz sentido. Não faz sentido porque a gente não está tendo acesso às informações que essa pessoa tem. Eu não sei o que é, não faz sentido para mim, para minha perspectiva como um designer freelancer que quer atuar no mercado mundial e atua.
né? E outras pessoas, e milhares de pessoas. Mais uma vez, eu repito, essas pessoas não querem voltar para o modelo tradicional. Não tem volta. Lamento a quem acha que não vai acontecer. Essas pessoas vão fazer acontecer. E empresas entendem que isso acontece e é melhor para elas, porque elas têm acesso a outras perspectivas, né? Outros profissionais, outras pessoas, outras formas de fazer. Às vezes, aquela pessoa não quer morar naquela cidade que aquela empresa está localizada geograficamente, não tem condições ou não quer, né? A gente hoje em dia a gente vive conectado, ou pelo menos eu entendo dessa forma. Eu tento implementar isso na minha vida, me conectar a aspectos muito, sabe, eu vou caminhar na praia, nessa praia aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês. Sabe, isso para mim tem um valor incrível. Em vez de eu estar num transporte público para chegar na minha empresa, eu tô caminhando na praia. Você sabe o impacto que isso faz na vida das pessoas, você lidar com a natureza e depois você ir trabalhar para uma empresa que está no outro lugar, no outro lado do mundo? Então é sobre isso que eu queria trazer para vocês esse ponto de vista. E quero saber de quem trabalha remotamente, o que é que vocês acham dessas pessoas? Vocês acham que tem uma coisa por trás ou isso é baseado na, porque não funciona? Eu garanto que vocês vão trazer argumentos para que vão complementar aqui o que a gente está falando no UX Lab. Bom, gente, a gente se vê no próximo vídeo. Siga o UX Lab para mais conteúdo sobre esse. Pretendo sempre fazer, na medida do possível, encontros como esse aqui para a gente falar sobre temas diversos e sempre voltado à prática. Eu estou focado em falar sobre prática, gente. Prática, fazer, sabe? Não dá mais para falar sobre o que é, como é lindo, olha só, olha como funciona, olha só o que eu faço. Faça, faça, faça design. Design é prática. Faça o trabalho remoto acontecer, é prática. É todo dia enfrentando e fazendo acontecer. Obrigado por seguir o XLab. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.